a minha vida e eu não voltei a ser mais normal do jeito que eu era. A palavra do Senhor diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele estão e se assentarão no trono da sua glória. Vai para frente, Senhor Nilson. No próximo. Pronto. E todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará uns dos outros, uns como pastor aparta os bodes das ovelhas. Em outras palavras, irmãos, para a gente não se prolongar, é só até aí. E esse texto ele fala exatamente que vai acontecer um grande evento na nossa vida, que Deus vai nos cobrar algo. E esse algo é exatamente acerca do outro. Quais são os nossos cuidados que nós estamos tendo com as outras pessoas. Então isso me chamou a atenção quando a palavra diz: será que você está dando roupa para quem está andando nu, está dando alimento para quem tem fome, água para quem tem sede, ou está visitando um cárcere, ou está visitando o enfermo no hospital, né? Então o texto é muito forte quando fala isso. E o Senhor diz que aqueles que não farão essas coisas não irão herdar o reino de Deus. Fica bem claro, foi uma palavra direcionada aos judeus, mas que serve também para nós nesse século. Então aquele que não se envolve com o social, não se compadece com a questão humana, infelizmente não vai herdar o reino de Deus. Sabe, eu fui crente de banco por muito tempo, viajei muito, né? E eu achava que isso tudo estava me convencendo ao reino de Deus. Na realidade estava assim me convencendo, mas não estava me convertendo. Eu só passei a ser convertido, irmãos, quando eu comecei a abraçar essa causa. A minha vida não mudou não, ela foi transformada. Sabe, eu tenho visto tanto milagre na minha vida, irmãos. E a nossa igreja tem trabalhado isso, a gente tem dado o pontapé, eu, Hermes, o Diogo, a gente pode, né, ensinar vocês acerca das missões. A missão não vai parar por aqui. Eu fico muito triste quando eu vejo essa igreja no dia de hoje está com quase 70%, né, em falta. Talvez não são os irmãos, os visitantes e outras pessoas que poderiam estar aqui, né? Nós precisamos estar orando em cada cadeira vazia dessa para que venha a ser ocupada por pessoas que estão lá fora, precisando ouvir a palavra genuína de Deus. Passa aquele vídeo lá. A gente tem um trabalho, irmãos, lá na Tabuba, e eu não me dedico muito a esse trabalho. Pode passar, acho que eu já mandei para alguns, eu gosto de compartilhar aqui, esses minutozinhos aqui, é eu que gravo isso aí, a gente tem que fazer, eu e ela tem que fazer tudo lá, né? Um é câmara, outro é pregador, outro é orador, um puxa a oferta lá e assim vai, né? Pode soltar. Aí foi o nosso trabalho desse mês, não está todo aí não, são os trabalhos com as crianças, né? É uma comunidade de 35 apartamentos que a gente cuida lá. Essa moça aí, essa, né? Nós vamos começar. Essa igreja da Tabuba, né? Que é o projeto Abba Pai. Mudei domingo. Porque se eu tiver fé em Jesus Cristo, eu vou lá na nossa. Irmão, nós estávamos aí com aproximadamente 120 pessoas. Quando vinha alguma tempestade, tinha gente lá fora. Só tem Em janeiro eram só 60, aí tinha mais. Só ele transforma essa tempestade em específico. A primeira questão é organização e planejamento. A gente percebe que quando os passarinhos vão montar um ninho, eles preparam todos os galhinhos, né? Encontram um local confortável, montam os ninhos justamente para quando eles se acasalarem e tiverem os ovos, os outros pássaros, os pássaros fiquem seguros. E é justamente isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos guardar debaixo das asas dele. E quando nós pecamos,
Eu não fui para o evento da Manu, a gente orou, né, também pelo evento, porque tudo isso aí faz parte também da missão, né? Esse evento que aconteceu nada mais, nada é, de que marcar um dia, marcar um tempo, marcar uma data naquela criança, naquela pessoa que foi, né? Então isso é muito importante, e eu quero convidar vocês para fazer uma caravana. Nós estamos hoje já abrindo uma igreja, já abrimos, né? Está no segundo culto hoje lá no Eusébio. A gente precisa muito de vocês. A gente cansa muito, porque eu fico numa maratona de sexta, sábado, domingo, né? E já vem do Eusébio, já corre para cá e tudo. A gente precisa de vocês. Quem está nos ajudando dentro da Deus é Fiel, lá na Tabuba, são pessoas de fora. São comissões que eu convido, né? Irmãos meus também em Cristo Jesus, que formam caravana, que lá a gente conta aproximadamente com 40 pessoas, né? Aí vem caravana com 30, com 20, e ali a gente adora o Senhor, e eles ficam impressionados com o trabalho que a gente tem lá. Tu sabe por quê? Só porque a gente está cuidando de dependente químico, né? Pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que já chegaram no fundo do poço, e são essas pessoas que precisam ser cuidadas, né? E a gente sabe que muitas pessoas dentro da igreja mesmo, ou já tiveram, ou terão, ou, né, irmão, ou está tendo um problema dentro da dependência química. Nada mais é do que são transtornos, né, que iniciaram-se dentro da família, por conta de cuidados e inexperiência que nós temos. E a gente, como igreja, a gente tem essa responsabilidade, tá bom? Então está aí o relatório, falta do Mucuripe, é muita coisa, vem, Hermes, né? Falta muita coisa para a gente mostrar, mas eu queria dizer para vocês que o Ministério Deus é Fiel está se movendo como pode. Graças a Deus, Deus tem levantado bandeiras, né? Vocês são ferramentas, né? Vocês que estão conosco aqui, estão porque verdadeiramente entenderam qual é o propósito de Cristo. Todos nós aqui, graças a Deus, Deus está nos capacitando para um novo tempo que a igreja está vivendo, em nome de Jesus, tá bom? Aqui eu agradeço a oportunidade, vamos orar aqui no nosso filho, né? Deus, Pai, em teu nome, Senhor Jesus, toma a vida do Senhor, do Hermes, em tuas mãos, usa ele, Senhor, toma a mente dele nesse momento, toma a boca, que ele venha aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ser usado por ti, que as suas palavras mencionadas aqui, Senhor, venha servir para edificar a nossa vida, exortando ou não, mas que ela venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, fazer efeitos positivos, para a glória do teu santo nome, amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu também queria convidar os irmãos também para aplaudir esse projeto que é abençoado também, amém, irmãos? Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor, pois Ele é que está na frente desse projeto tão maravilhoso e tão lindo. E se você bem prestar atenção, queridos, como o pastor bem mencionou aqui, que nós não venhamos a nos perder nessa questão de, como ele falou aqui, de não herdar o reino dos céus, porque muitas das vezes, querido, nós não fazemos porque nós nos acomodamos. Mas eu quero dizer que eu e você, nós somos missionários, sim. Todos nós somos missionários. Esse projeto, muitos aqui sabem que ele é feito aqui, é feito acontecer aqui também, no bairro, não é? Neste mês, eu não sei se ainda vai dar tempo, mas eu creio que sim, que nós ainda vamos fazer. Vai, né, pastor? Nós vamos ainda fazer este mês ainda a ação saciar. E muitas das vezes nós nos prendemos em não querer. Quando fala, queridos, aleluia, quando falo em ajudar, não é tão somente na questão de roupa, nada não, mas pela sua intercessão também. Porque muitas das vezes falta nós sermos intercessores. E quando nós somos intercessores, nós passamos também a ser missionários, querido. E eu tenho isso comigo, pastor Mauro, que não precisa, eu falo por mim, irmãos, não precisa o Emerson, mesmo que tivesse condições, eu ir lá para a África, não, onde é um canto necessitado, nós sabemos. Mas a missão, ela começa primeiro dentro do nosso lar. Depois nós escolhemos aqui o nosso bairro, a nossa rua, o nosso vizinho, e assim nós estamos fazendo missões, queridos. Mas muitas vezes nós não nos colocamos a essa disposição ao reino dos céus, amém? Glória a Deus. E é nessa
É nesse pensamento, o mesmo pensamento, que eu trago algo para mim e para você, irmãos, para que nós venhamos a despertar no sentido do que é missão para mim e para você, dentro da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Jonilson, deu certo lá o louvor, meu filho? Aleluia. E eu, irmãos, eu aqui também ainda quero dizer que eu ainda estou extasiado e alegre depois do dia de ontem, irmãos. É muita bênção. Eu estava ontem deitado e falando com a minha esposa ali. O Senhor é muito fiel. Tudo foi perfeito para a honra e glória do Senhor. Ele guardou a nossa entrada, a nossa saída. Até aquelas pessoas que estavam ali, que não faziam parte do ministério do Zé Fiel, mas também são filhos do Senhor, não é? E foi bênção sobre bênção, irmãos. Eu me alegrei demais ontem. Glória a Deus. E cada um que está aqui, dos que foram, não é? Aleluia. Eu queria que você abrisse as suas Bíblias lá no livro de Isaías, querido. Livro de Isaías. Eu trouxe como tema desta palavra, que está lá em Efésios 5,14, mas nós vamos ler em Isaías 5, do 1 ao 8, tá bom? Mas eu trouxe como tema, como diz assim: desperta, ó tu que dormes. Porque tem muitos que estão assim, irmãos. Falam no contexto geral, amém? Em relação a ser missionário de Cristo. Jonilson, tu bota aí rapidinho esse texto. Está lá em Efésios 5,14, não é? Não, é Efésios, Jonilson. 5,14 primeiramente, por favor, Jonilson. Quero saudar com a paz do Senhor meu irmão ali, Thales, amém, Thales? E a sua namorada ali. Deus abençoe vocês. Olha só, queridos. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha só, mas eu quero me deter somente na parte B desse versículo, queridos. Que muitas das vezes nós não estamos mortos, não, na questão de sermos missionários. Mas muitas das vezes eu levo para esse lado também, quando diz: desperta, ó tu que dormes. Muitas vezes nós estamos dormindo um sono espiritual. Eu quero tratar somente da parte B desse versículo: desperta, ó tu que dormes. Porque muitas das vezes nós não estamos mortos espiritualmente, apenas nós estamos a dormir espiritualmente, queridos, e temos que buscar despertar para missões, despertar para aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos e na sua, que é fazermos o ID dele, é levar a sua palavra a quem está precisando. E nos últimos dias tem tanta gente precisando, queridos, e isso também é fazer missões, levar a palavra do Senhor, uma visita, uma oração por aquele que está necessitando, por aquele que está vivendo problemas, aleluia, internos, que muitas das vezes acham que não vai ter mais solução. E aí, queridos, que nós temos que levar uma palavra de conforto. E isso, levar a palavra, é missões, queridos. E isso vai fazer com que nós venhamos a despertar em relação ao que é missões. Mas eu quero tratar no livro de Isaías, lá no capítulo 6, versículo do 1 ao 8, onde diz aqui, queridos, ó, Isaías, amém, Isaías? Oh, glória. Vai e casa com a Nayana. Foi o que o vaso fez, mas é outro Isaías, viu, Isaías? Isaías é escolhido e consagrado ao que, queridos? Profeta. Mas porém nós vamos entender que não foi fácil para Isaías se tornar um profeta de Deus. Não foi fácil, queridos, aleluia. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo.
Versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: então disse eu, olha só, eu, Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías. Depois nós vamos entender: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, queridos, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso foi a palavra daquele que iria ser transformado em um profeta do Senhor. Mas antes eu quero falar um pouco da introdução aqui. Nós sabemos que Isaías, glória a Deus, oh glória, Isaías viveu numa época em que a frieza espiritual predominava na vida da maioria das pessoas. Se nós voltarmos lá para o capítulo 1 de Isaías, nós vamos ver como se encontrava aquele povo naquele tempo, em meio ao pecado, em meio, aleluia, em coisas que entristeciam a Deus, em meio do nada, queridos, em meio da dissolução. Ali no capítulo 1 de Isaías fala sobre isso, aleluia. Ele mostra uma visão geral das condições espirituais, o capítulo 1, das condições que aquele povo se encontrava naquela época e naquele tempo. Condições na qual envergonhava a Deus, envergonhava o Espírito Santo, aleluia. Condições que vivia o povo de Deus, queridos, aleluia. Porque muitos viviam sem comunhão, muitos viviam em pecado, e ali Isaías vivia ali no meio. E depois que o rei Uzias, aleluia, ele morreu, queridos, houve várias confusões ali, até mesmo pelo trono do rei. Pessoas que queriam a todo custo o trono do rei Uzias, aleluia. E não tinham comunhão, eram indiferentes à palavra do Senhor, porque estavam sem comunhão uns com os outros, e o melhor, não tinham comunhão com o Senhor. Isso lá no capítulo 1, você pode ler depois, você pode confirmar no capítulo 1 do livro de Isaías, aleluia. Era um caos moral, a frieza espiritual era vista aos olhos de qualquer um naquele tempo, queridos. E Deus estava, aleluia, a contemplar aquilo, e Deus não queria aquilo. Glória a Deus. Porque prevalecia, o pecado prevalecia, queridos, a tal ponto de que Deus, olha só, Deus, o próprio Deus rejeitava os cultos e os sacrifícios ali oferecidos, pastor. Coisa que Deus ama, queridos, é isso aqui, um culto racional. Coisa que Deus ama é nós nos sacrificarmos, aleluia,
em fazer a sua obra, mas muitas vezes nós não nos sacrificamos, nós nos prendemos em fazer a sua obra. E Isaías estava a viver no meio daquele povo, por isso que ele diz aqui, aleluia, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas essa história ia mudar, queridos. Essa história Deus ia mudar quando ele tem essa visão. Glória a Deus. Na Bíblia encontramos muitas ilustrações sobre frieza espiritual. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. Quantas foram imprudentes? Quem pode me responder? 5, queridos. 5 ali foram imprudentes a não encher ali com azeite aquilo que estava sobre a sua mão. Se acomodaram em não, aleluia, se acomodaram em não encher ali com o azeite do Senhor. Isso muitas das vezes trazendo para mim, para você, trazendo para a igreja no dia de hoje, é porque estamos muitas das vezes dispersos. É porque muitas das vezes nós não entendemos que a volta do Senhor ela será certa, a volta do noivo ela será certa, queridos. Por isso que nós temos que despertar, nós que estamos a dormir para missões, temos que despertar e levar a palavra, temos que despertar em nome de Jesus a uma visita a um irmão necessitado, temos que despertar em ajudar em projetos assim, como o nosso pastor falou. Aleluia. E aquelas mulheres foram imprudentes, não colocando o azeite em suas lâmpadas, queridos. Elas se acomodaram, elas pegaram no sono, não se prepararam para o encontro com o noivo. Assim nos dias de hoje eu e você temos que estarmos preparados, queridos, porque são dias difíceis. São dias que nós não podemos nos acomodar em falar da palavra do Senhor, em fazer missões. Nesses últimos dias eu estava até falando ontem com o pastor e com o João Paulo, não sei se eles lembram, de pessoas, queridos, porque primeiro nós temos que ter um bom testemunho, para que as pessoas venham enxergar que em você há algo diferente, há algo na qual aquela pessoa está necessitando, que saia de você. Primeiro o testemunho e depois algo da parte do Senhor. E eu me alegro, querido, de hoje, para a honra e glória do meu Deus, eu ter o reconhecimento de pessoas dizerem assim, ó, irmão, ora por mim. Irmão, dá para fazer um culto doméstico na minha casa? Pessoas, aleluia, não que a casa venha a ser indigna não, queridos, porque todo lar é digno da presença do Senhor, mas eu quero dizer, eu achei ali, eu maravilhei o meu coração, de aquela pessoa de querer um culto doméstico, e ali Deus fez proezas, sabe por quê? Porque ali nós colocamos na mão do Senhor, algo que estava ainda ali para ser decretado, e quando aconteceu aquele culto doméstico, porque Deus me enviou, não porque eu queria ir não, queridos, mas é porque Deus me fez instrumento para a honra e glória do Senhor naquela casa. E depois uma pessoa passou um zap dizendo assim: a causa daquela pessoa que estava esperando o emprego deu certo, já está contratado. Olha aí, irmãos, isso é porque nós não nos prendemos a fazer o ID, nós não nos prendemos a ir fazer missões. Isso é que eu e você precisamos despertar, queridos. É porque eu queria, não, queridos, porque a carne não quer ir não, mas é porque o Senhor diz, ó, vai, e nós temos que estar de pé e prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir. Muitas das vezes nós queremos insistir em estar dormindo espiritualmente, queridos. Por isso que eu disse, eu não quero tratar como morte espiritual, não. Muitas das vezes é só um sono, mas que Deus é o Deus que pode te despertar.
para esta causa. Aleluia. Outro exemplo, aleluia, é aquele servo que enterrou o seu talento. Ele também foi imprudente porque ele enterrou. Muitas das vezes nós temos, o que eu quero dizer, muitas das vezes não, querido. Cada um de nós aqui temos talentos. Todos nós aqui temos grandes talentos. Mas muitas das vezes, por esse sono espiritual, nós adormecemos e enterramos os nossos talentos, em vez de praticarmos a palavra do Senhor em favor do reino de Deus. Aleluia. Ele enterrou aqueles talentos onde ele poderia ter produzido muito, não é? Mas não. E quando fala em produção, queridos, é vidas para o Senhor. E quando nós estamos ali aptos ali, reconhecendo, aleluia, a soberania de Deus na nossa vida, nós passamos a ser missionários e ali ganhar almas, queridos, para o reino. Como o pastor bem falou, claro que nós vemos aí grandes igrejas lotadas agora, neste momento, mas não precisa estar lotada, que muitas das vezes é lotado, mas é algo que só vai alegrar o seu coração quando é ministrado sobre prosperidade, sobre aquilo que tu está necessitando. Mas nós aqui, agora eu falo de nós aqui, soldados que Deus escolheu para estar aqui nesta noite, missionários. Deus tem o melhor, queridos, não é por quantidade não, que está aqui assim não. Claro que nós temos que também orarmos sim, para Deus enviar vidas, mas para que Ele venha enviar vidas, temos que ir a elas, eu e você. Porque elas só virão se nós nos apresentarmos diante do Senhor como missionários, em apregoar a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E algo maravilhoso que eu estava até falando com o João Nilson ontem, lá dentro da piscina, né, João Nilson? Algo maravilhoso que nós podemos entender aqui, queridos, que existe no meio do povo de Deus hoje, é travado os lábios, mas nós podemos aqui, quando diz aqui, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Vocês aqui prestaram atenção onde foi que tocou? Onde foi que o anjo tocou com aquela brasa em Isaías? Na boca, irmãos, que muitas das vezes está travada a nossa, em abrir e falar de Jesus, em abrir e falar do amor de Jesus, que um dia foi falado para mim e para você. E algo tremendo é quando ali vai direto nos lábios, na boca de Isaías é tocado, e ali eu creio que destravou tudo. E aquele homem passou a entender o chamado que Jesus tinha para a vida dele, que Deus tinha para a vida dele. E eu quero dizer para mim e para você, não é diferente nos dias de hoje, para a minha vida e para com a tua vida não, queridos. Este chamado, aleluia, nós não devemos ficar desiludidos não, queridos. Nós não devemos ficar desiludidos, porque Deus sempre realiza grandes avivamento no meio daqueles que estão a dormir no sono espiritual. Ele é o Deus que ainda age com grande avivamento. Basta que nós venhamos a nos dispor à presença do Senhor, que Ele vai avivar o nosso coração novamente. Ele vai avivar a ponto de dizermos assim: eis-me aqui, Senhor. Como disse Isaías, envia-me a mim. E este avivamento, queridos, tem que partir de nós, de buscarmos a presença do Senhor. Este avivamento parte de nós, grandes avivamentos, aleluia, mesmo em épocas de crise, na qual muitos estão vivenciando,
Quem aqui não vive? Eu já vivi crises espirituais, queridos, mas ali eu busquei o avivamento, eu busquei algo de maravilhoso que era a presença do Senhor. Por isso que nós temos que estar sempre buscando a presença do Senhor, e isso é um avivamento para nossas vidas. Em dias de crises e épocas de crises espirituais, aleluia. Porque quando nós vamos buscar o avivamento, nós, igreja, passamos a ter mais sede da presença de Deus, pastor. Passamos a ter mais sede de ouvir a voz do Senhor, a falar o nosso coração e dizer: ide, como o Senhor ali bradava no seu coração aqui, queridos. Olha, quando ele dizia no versículo 8: a quem enviarei? Isso bradava dentro do coração de Deus, queridos, e brada nos dias de hoje também: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí nós temos que responder o que, queridos? Vamos dizer: não, não vou não. Vai só tu, Eduardo. Vai na frente, se abrir as portas lá, tu começa e depois eu vou contigo. É assim, irmãos? Não, irmãos. Eu tenho que ir junto com o varão. Eu tenho que ir junto e crendo. Aleluia. Que Deus vai fazer a obra, queridos. Aleluia. Nós temos que buscar intimidade com o Senhor, queridos, cada vez mais, para que nós venhamos a despertar deste sono espiritual em não fazer ou em não falar de Jesus. Nós temos que buscar intimidade, aleluia, desejar a sua palavra, bradar no nosso coração também, não nos entristecer por qualquer coisa, não nos deixarmos ser afrontados por qualquer coisa, mesmo que nós venhamos ser afrontados, porque é mister que isto aconteça sim. Mas eu e você temos um general de guerra, queridos, que vai na nossa frente, que nada vai impedir de você ser um missionário de Cristo, que nada vai impedir que você venha ficar com seus lábios travados em não querer falar do amor de Deus, que outrora te libertou também, que outrora me libertou também, que outrora nós éramos perdidos, e hoje temos esta graça de estarmos aqui na casa do Senhor. Temos esta graça de termos aqui nas nossas mãos a palavra do Senhor, para falar daquele que está necessitado, queridos, para falar daquele que se encontra muitas das vezes angustiado, oprimido pelas mazelas da vida, passando por situações, queridos, aleluia, adversas, sem ter mais esperança. Mas eu digo para você nesta noite que a esperança está no Senhor. O teu socorro, ele vem do alto, aleluia. E muitas das vezes, queridos, nós não queremos mais acreditar que o nosso socorro vem do alto. O meu socorro vai vir de quem, se não for de Deus, querido? Vai vir do pastor? Não, meu irmão. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar porque ele é direcionado pelo o Senhor também, e vice-versa. Mas o maior de todos, ele está a contemplar as nossas fraquezas espirituais, queridos. Por isso que nós temos que buscar este avivamento. E nós entendemos que foi em um cenário vazio e corrupto, que Deus desperta Isaías. Foi dentro daquele cenário, irmãos, de pecado ali no capítulo 1, Leonardo, que Deus despertou. E quando ele fala aqui no início: eu vi o Senhor assentado ali. Deus já estava tirando toda a crosta, meu irmão, tirando tudo aquilo que impedia. E muitas das vezes tem algo que impede nós termos a visão do Senhor. Muitas das vezes tem algo que impede nós termos a visão do reino.
termos a visão do reino em relação àquilo que Ele quer nos entregar. Aquela missão que é minha e que é tua também, queridos. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes eu acredito que acontece no meio de nós que estamos aqui, algo parecido desse jeito. Que muitas das vezes somos travados, meu irmão. Os nossos lábios travam em não querer falar do amor de Deus. Uma pessoa que está necessitada perto de mim e de você. Claro que nós não sabemos, mas Deus vai te despertar para entender. Deus vai me despertar para que eu venha entender. Aleluia. Glória a Deus. E Isaías foi um instrumento de Deus. Ele foi um instrumento de Deus e que se levantou para confrontar a frieza espiritual daquele povo. Deus o despertou para despertar naquele povo, aleluia, o mesmo que Deus fez na vida dele. Glória a Deus. Pois ele foi o instrumento que Deus iria levantar para confrontar a frieza espiritual do seu povo e anunciar a sua palavra. E isso é para mim e para você, para que nós venhamos anunciar a palavra do Senhor, queridos. Anunciar a verdade de Cristo. E aqui eu separei 3 coisas para mim e para você. 3 estágios que Isaías passou para despertar espiritualmente. Ele passou no meio de 3 estágios. Primeiro, aleluia, foi a contemplação. Ou seja, ele viu o Senhor, pastor. Não está impedido que eu e você venhamos a ver, não, queridos, o chamado. Basta que nós venhamos entender, aleluia. Isaías viu o Senhor no alto e sublime o quê? Trono. Ele viu o Senhor, queridos, ele viu o Senhor no alto e sublime trono. E muitas das vezes, quando as respectivas e desanimadoras são as condições que muitas das vezes nós nos encontramos, nós olhamos para o alto e ali nós vamos ver, queridos, ali virá o socorro para mim e para você, ali virá o despertar para mim e para você, como veio para Isaías. Aleluia. Quero ler assim para você. São desanimadoras. Devemos olhar para o alto quando as circunstâncias são difíceis para nós, ou quando nossos problemas tornam-se maiores do que as nossas forças. Claro que muitas das vezes eles se tornam maiores do que as nossas forças, né, pastor? Os nossos problemas, muitas das vezes, querido, eles se tornam maior do que as nossas forças. Aleluia. Mas diz assim, ó: mas nós temos que ver as coisas do ponto de vista celestial. Pois foi assim que Isaías viu, pastor, do ponto de vista celestial. Aleluia. A visão de Deus em seu trono renova as esperanças de Isaías e lhe revela que Deus está no controle da história do seu povo. Olha só, queridos, nos dias de hoje Deus também está no controle da situação que eu e você nos encontramos. Deus está no controle da situação que muitas das vezes nós mesmos criamos. Como, irmão? Em travar os nossos lábios, em não querer falar de Deus para alguém. Ponto 2, estou já finalizando, irmãos. Ele viu a si mesmo, ou seja, ele olhou, como diz aqui no versículo 5. Ele olhou para si mesmo. Do versículo 5 ao 7. Ele declara no verso 5: ai de mim, que estou perdido. Isso é olhar para si mesmo, irmãos. Isso é reconhecimento. Isso é achar
Muitas das vezes achar que os nossos lábios estão impuros da mesma forma que estão em algumas pessoas. Não, queridos, ainda que venha estar, mas é o Deus que tem o poder de a mesma brasa que os serafins levaram e tocaram na boca de Isaías, nos dias de hoje tem o mesmo poder de destravar a minha e a tua boca também, em fazermos o ID do Senhor, em não nos acomodarmos dentro da nossa casa. Quando alguém passa um WhatsApp para nós necessitando de uma ajuda espiritual, queridos, muitas das vezes nós damos desculpas, muitas das vezes nós dizemos: não posso ir, eu vou mandar fulano. Não, queridos, ele está querendo é você, ele quer que você venha dizer: eis-me aqui, irei, Jesus. Mas muitas das vezes nós nos acovardamos. Muitas das vezes nós passamos para o nosso líder, aquele que está primeiro. Queridos, eu quero dizer para mim e para você, você também é apto aí. Por isso que, graças ao meu Deus, para a honra e glória do Senhor, que quando passa alguém, pastores, na mesma hora eu digo: vamos agora, que a hora é essa. Não vou deixar para de noite, não. Aleluia. Ai de mim que estou perdido. Ele é tocado, olha só, queridos, ele é tocado profundamente pela visão de Deus e confessa que era um pecador. Nós temos que confessar, queridos. Mas muitas das vezes nós queremos ir sem confessar algo que está oculto para mim, em mim, e em você. Nós temos que confessar, porque não vai adiantar se nós não confessarmos algo para Deus, para que nós venhamos a ser enviados. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Mas ele confessou que era um pecador, ele reconheceu as suas fraquezas. Nós temos que reconhecer os nossos limites de fraquezas, a nossa dependência de Deus, queridos. Você é um dependente de Deus como eu. Aleluia. Talvez você esteja nessa condição assim, queridos. Olha só, preste bem atenção aqui. Talvez você possa estar vivendo nesta condição e dizer assim: quando o seu WhatsApp tocar, você pode estar nessa condição de dizer assim, ó: quando o Senhor fala assim, brada, quem enviarei? Vou enviar o Emerson nesta noite. Aí eu vou dizer assim, irmã Judite: eu não posso. Mas Deus vai dizer assim, ó: eu posso. Eu posso dizer assim, ó: eu não sei, mas Deus sabe. Eu posso dizer assim, ó: porque Ele sabe todas as coisas. Eu posso declarar: eu não sou, mas o nosso Deus, Ele é. Eu posso dizer mais assim, queridos, ó: eu não tenho, mas Deus tem o poder de mudar a nossa história. Deus tem o poder de despertar-nos do sono espiritual que muitas das vezes toma conta das nossas vidas, irmãos. Ele pode, Ele é Deus, Ele é. Muitas das vezes nós nos colocamos assim: eu não posso, mas Deus pode. Eu não sou, mas Ele é. Ele é o Deus que pode, que tem o poder. Eu não tenho, mas Deus tem, queridos. Oh, glória. Jonilson, coloca aí, Jonilson, Êxodo 4:10, vaso. Então, olha só, queridos, olha só aqui. No início, pastor, o que Moisés dissera para Deus. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado e de boca pesada e de língua.
Aleluia. Isso era o que ele pensava. Isso muitas das vezes nós colocamos. Por isso que eu disse, eu não posso, mas Deus pode, queridos. Eu não sei falar, mas Deus vai usar os teus lábios. Eu me tremo todinho, mas Deus vai tirar essa tremedeira. Eu não sei nem o que falar, mas Deus vai colocar as palavras. Como colocou, e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Oh glória! Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aplauda o Senhor por esta palavra, queridos. Porque Ele é Deus que te envia, já sabendo o que eu e você temos que fazer. E diz mais assim, no versículo, é isso aí mesmo, né, Janilson? Janilson, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, Leonardo. Eu serei com a tua boca, Emerson. E te ensinarei o que hás de falar. Eita Jesus. Ele que nos ensina, pastor. É Ele que coloca. Muitas das vezes eu me lembro que a primeira vez que eu subi aqui, eu me tremi todinho, queridos. Mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo aqui, no Ministério Deus é Fiel, eu me sinto, para a honra e glória do Senhor, tranquilo. Mas também, se eu disser que eu não sinto nada, algo estará errado. Quando eu falo tranquilo, é porque muitas das vezes nós vivíamos, veja bem, não estou julgando ninguém. Muitas das vezes nós vivíamos oprimidos por causa de nós mesmos, em nos prender na oportunidade que era dada a nós, ou seja, a mim. Hoje o frio eu ainda sinto, mas é um frio gostoso, queridos, em falar do amor de Deus, em falar da palavra do Senhor. Aleluia. 3, para nós finalizarmos. Ele viu a sua necessidade. Nós temos que enxergar a nossa necessidade que temos para com Deus, ou seja, nós necessitamos da presença de Deus. Aleluia. Ele vê Deus bradar, aquilo que eu falei, ó. Ele vê Deus bradar. A nação precisava de Deus, e o Senhor queria um servo para ministrar ao povo. E quem foi esse que foi usado? Isaías, querido. E não é diferente de mim, de você não, para sermos usados para as pessoas que precisam, aleluia, ouvir a palavra do Senhor. João Nilson, Lucas 10, 2, por favor, João Nilson. E dizia-lhes: grande é em verdade, olha só, queridos, nós temos que nos preparar para isso daqui, ó. Grande é em verdade a seara, queridos, ela já está pronta, mas os obreiros são poucos, queridos. Por isso que não tem desemprego na obra do Senhor, na seara do Senhor. Sabe por quê? Porque os obreiros são poucos, pastor. São poucos os obreiros que se oferecem, irmãos. Mas os obreiros são poucos. Por isso que, ó, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, irmãos. E esses são eu e você. Nos dias atuais, esses obreiros somos eu e você, somos nós, queridos. Aleluia. Jesus nos faz a seguinte advertência: e por este motivo, e também por este motivo, olha só o que Paulo fala lá em Romanos 10, 14, João Nilson, para nós finalizarmos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há o que, igreja? Como é que vão ouvir, Edilberto? Ouvir, perdão, se não tem quem pregue, se não tem quem vá até lá, Darlene. Porque nós insistimos, muitas das vezes, estamos dormindo o sono espiritual. Por isso que diz: desperta, ó tu que dormes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero encerrar lendo aqui na conclusão, para mim e para você, nesta noite. Diz assim: Isaías se dispôs, e havendo disposição, Deus nos usa para realizar coisas grandiosas. Ou seja, quando eu e você nos dispomos a fazer algo para Deus, Ele faz acontecer grandes coisas. A história missionária é a história de homens e mulheres que se colocaram à disposição. Homens e mulheres que se colocaram à disposição para levar o evangelho aos mais remotos lugares do planeta. Heróis que são humanos, mas que também somos falhos, claro, né, pastor? Somos falhos, todos nós somos falhos, mas que podemos entender que o segredo de cada um deles, daqueles homens e mulheres, dos homens e mulheres de hoje, é que se dispuseram, ou seja, se entregaram nas mãos do Senhor. Ou seja, nós coloquemos tudo nas mãos dele, e em seguida ele colocou esta missão na minha e na tua mão. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria aqui agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou louvar um hino. Quero convidar aqui a Daniele. Para que nós venhamos a louvar.